Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a memória de São Thomas More e São João Fisher. São dois mártires da Inglaterra do século XVI, a mesma época em que o Brasil tinha acabado de ser descoberto e a mesma época, infelizmente, na qual na Europa acontecia a revolta protestante. A história desses dois mártires, um leigo, casado, pai de família, São Tomás More, e outro bispo, portanto, evidente celibatário, bispo de uma diocese da Inglaterra, São João Fisher. É a história de nossa fidelidade à verdade que é Cristo. São Thomas More ocupou cargos de governo, cargos muito importantes. Ele chegou a ser o chanceler do rei Henrique VIII. E, no entanto, apesar disso, apesar de ter sido tão importante politicamente, e não somente importante, inclusive, para a formação e a história do próprio rei Henrique VIII, São Thomas More foi decapitado porque se recusava a abandonar a fé católica. O rei Henrique VIII queria um divórcio. São Thomas More se recusou a assinar este divórcio. São João Fisher, da mesma maneira, São João Fisher foi um bispo intrépido que pregou e falou com toda clareza os desmandos, a falta de fidelidade do rei, dizendo claramente ao rei que ele não podia agora fazer esse adultério. São João Fisher, como um novo São João Batista, defende o casamento, e por isso, como São João Batista, também é decapitado. Meus queridos, o que significa dar a nossa vida pela verdade que é Cristo? Bom, a primeira coisa, nós precisamos nos dar conta do que é a verdade. A verdade, gente, é a realidade, é o ser das coisas. A coisa é assim. E quando a minha inteligência nota, percebe, conhece, vê como a coisa é, então esse relacionamento chama-se verdade. Eu estou na verdade quando a minha mente, quando a minha cabeça, a minha inteligência muda e diz: é assim. O mundo real, o ser, está me dizendo: é assim. Mas dói, não tem problema, é assim. Verdades dolorosas, verdades custam um preço. Isso é uma coisa normal. Isso é uma coisa normal. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo disse que a verdade nos libertará, mas Ele não disse que a verdade ia ser tranquila. Ele não disse que a verdade ia ser sem preço. Ele não disse que a verdade ia ser sem sofrimento. Não. A verdade, uma vez que a gente conhece, o primeiro sofrimento que a verdade pode nos proporcionar é o fato que temos que dizer para os nossos amigos, nossas famílias, dizer: eu errei, eu estava errado, não estava na verdade, isto que eu dizia, isto que eu defendia está errado, eu mudei de ideia. Por quê? Porque agora eu estou vendo. E ver a verdade, gente, é obedecer. Verdade conhecida, verdade obedecida. Um animal não é capaz de fazer isso. O animal não conhece a verdade, porque o animal não é capaz de, ao enxergar uma coisa dolorosa, mesmo assim dizer: nossa, dói, mas é verdade, tenho que obedecer, tenho que ir naquela direção. Não, um animal, se aquilo dói, ele cai fora. Se aquilo dói, ele foge.
Vejam, meus queridos, nós cristãos temos um compromisso de sangue com a verdade. E não somente cristãos, isso deveria ser a atitude de todo ser humano. Todo ser humano, verdadeiramente humano, nobre, deveria compreender a verdade. Pode fazer com que eu perca cargos, como são Thomas More. Pode ser que a verdade faça com que eu entre em descrédito com os meus colegas, como aconteceu com o bispo João Fisher. A verdade pode nos levar para a prisão. A verdade pode literalmente fazer com que a gente perca a cabeça, como foram decapitados. Mas nós não podemos deixar de dizer que a verdade é a verdadeira, que é aquilo, é. Os apóstolos nos recordam, São Pedro, convém antes obedecer a Deus do que aos homens. Quando nós obedecemos uma verdade, nós estamos obedecendo a Deus, que criou as coisas. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou o homem e a mulher com a dignidade de criaturas racionais, onde o homem e a mulher, unidos em matrimônio, permanecem num vínculo até que a morte os separe. Esta é a verdade do matrimônio. O matrimônio não é descartável. A verdade é que você se casa, você diz sim e dói. Dói porque a pessoa pela qual você está apaixonado tem outros aspectos que você vai conhecendo e fica difícil de carregar. Dói porque, com o passar do tempo, você vê claramente que não vai ser o afeto e nem a atração sexual que vai sustentar aquele relacionamento. Dói porque a família é uma verdade espiritual. Sim, tem um fundamento biológico, homem e mulher, que juntos produzem filhos, mas é uma verdade espiritual. Os animais não têm família, os animais têm sexo, mas eles não têm família. Uma vez realizado o acasalamento, eles não permanecem num vínculo familiar para educar os filhos e, como nós cristãos sabemos, conduzi-los para o céu. Essa é uma das verdades que Cristo nos revelou, e não somente, aqui tem partes de revelação, mas a grande substância da família e do casamento é uma realidade natural, que Deus nos mostra e nos diz, porque está na coisa, está na realidade dos fatos. Está na estrutura da realidade. O homem, quando se une a uma mulher, produz filhos, e esses filhos são para sempre. Portanto, o vínculo entre esse homem e essa mulher precisa ser para sempre. Por quê? Porque os seres humanos precisam ser educados. Precisam de pai, precisam de mãe. Aguenta firme, é para sempre. Até que a morte os separe. Essa é a realidade que está no ser das coisas, no ser da união sexual dos seres humanos. Não tem como dizer que não, mesmo quando tenha coisas dolorosas. No caso, o rei Henrique VIII tinha se casado com uma boa católica, mas ela teve uma filha, mulher, e ele queria um herdeiro homem. E já que nenhum dos filhos homens sobreviveu, ele queria agora um divórcio para poder ter uma nova mulher, para poder agora ter um filho homem, para herdar o trono. Foi essa a obsessão do rei. Mas, meu irmão, pode ser doloroso. Você não está tendo os filhos que você quer, está tendo os filhos que Deus está te dando. Aceite. O casamento é para sempre. E essa é a realidade tão simples, mas tão empenhativa, pela qual a Igreja Católica sempre se levantou.
Então vamos resumir o que nós colocamos hoje. Estamos celebrando 2 mártires. Derramaram o seu sangue porque a verdade pode ter consequências tremendas, mas ela precisa ser obedecida. E trair a verdade é trair a Cristo. O rei era casado. O parlamento inteiro, todos os políticos da Inglaterra disseram: o senhor quer um divórcio? A gente faz de conta que o primeiro casamento não valeu. Os bispos da Inglaterra, todos, disseram: o senhor quer um divórcio? A gente faz de conta que o casamento não valeu. Mas entre os políticos, um se levantou e disse: não, São Thomas More. Entre os bispos, um se levantou e disse: não, São João Fisher. O senhor é casado. E até que não haja a morte de um dos cônjuges, o casamento é permanente. Não tem divórcio. Nossa, fica quieto. Deixa para lá, não fala isso. Falaram, se levantaram pela verdade, foram martirizados e hoje no céu intercedem por nós, para que nós também sejamos fiéis à verdade.